Esta é a história do dia da Rádio Observador. Estamos mais vulneráveis a ciberataques? A aplicação navegante que permite carregar os passes para os transportes públicos sofreu um ataque informático. A empresa Transportes Metropolitanos de Lisboa deu conta da situação no sábado, ao final do dia. A notícia do ataque informático à aplicação que serve para carregar os passes dos transportes públicos em Lisboa foi apenas uma das mais recentes. Desde esquemas de burlas online a ataques a sites de governos ou infraestruturas críticas como hospitais, os desafios da cibersegurança são cada vez maiores. Quem combate os cibercriminosos diz que a forma mais eficaz de o fazer tem de ser pensar como eles para antecipar o que podem fazer a seguir. Assim sendo, o que pretendem os ataques informáticos? O que podemos fazer para não estarmos tão vulneráveis a estes ataques? São questões para a conversa com Pedro Adão, especialista em cibersegurança, professor associado no Departamento de Engenharia Informática do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a história do dia de quarta-feira, 9 de outubro. Bem-vindo, Pedro Adão. Muito obrigado pelo convite para estar aqui. Costuma dizer-se que a cibersegurança é daquelas áreas que só é notícia quando há problemas. E, na verdade, nos últimos tempos tem sido a notícia várias vezes. Foi recentemente por causa do ataque informático à aplicação navegante usada para carregar os passos dos transportes públicos em Lisboa, uma situação que provocou filas enormes, uma vez que a alternativa era carregar o passo nos locais físicos. Falando em geral, quais podem ser normalmente os principais objetivos de um ciberataque? O que é que pretendem os cibercriminosos? Os tipos de ataques que podem existir, ou melhor, os propósitos são ataques que podem passar pela extorsão de dinheiro, não é? Pronto, isso, o objetivo é óbvio, é a entidade criminosa conseguir ganhar dinheiro, não é? Existe também o roubo de dados pessoais, não é? Mas e aqui nos dados pessoais há uma questão importante, que é nós poucas vezes valorizamos e percebemos o valor dos nossos dados pessoais, mas os nossos dados pessoais têm valor, eles podem ser vendidos, e pronto, isso é também um alvo do atacante. Outros alvos pode ser apenas a disrupção de serviço, e as razões para a disrupção de serviço são variadas. Pode ser, por exemplo, ativismo, não é? Eu discordo de uma certa organização, o atacante discorda de uma certa organização e simplesmente faz um ataque de negação de serviço. Pode ser, por exemplo, um ataque para diminuir a capacidade de um concorrente, ou seja, há N razões e motivações para os ciberataques, mas os financeiros, os dados pessoais, a disrupção de serviços são fatores que normalmente são comuns nos ataques. Nós, de resto, obviamente vivemos aqui numa era decisiva de transformação digital. Isto foi algo que podemos dizer, ou temos dados concretos sobre isso, que a pandemia também veio aqui acelerar. O número de ataques nos últimos anos tem vindo a crescer, não? É assim, eu acho que seria inevitável porque nós estávamos num processo de transformação digital, mas certamente a pandemia acelerou o processo, não é? Basta olhar, por exemplo, para a questão do teletrabalho. Nós, de repente, num dia de março, muitas pessoas, de repente, passaram a trabalhar de casa, não é? E isso aumenta. Se nós pensarmos antes da pandemia, havia poucas situações de teletrabalho, e hoje até há muitas organizações que não voltaram ao modelo presencial, não é? Ou seja, o teletrabalho em muitas organizações veio para ficar. E por isso, se nós pensarmos que isso aumenta aquilo que nós chamamos, ou seja, a superfície de ataque para um atacante aumenta, não é? Há mais dispositivos ligados na rede, há mais pessoas que estão isoladas, e se nós pensarmos, nós estarmos num escritório em casa ou estarmos num escritório dentro de uma organização, por vezes há muita comunicação dentro da organização que acaba por ser pessoal, não é? O colaborador A desloca-se até ao colaborador B para lhe
discutir qualquer assunto com ele, não é? E hoje em dia, quando nós estamos em teletrabalho, nós fazemos isso por e-mail, por mensagem, ou seja, o facto de estarmos deslocados, não é? Isso também propicia a que haja mais ataques, não é? Se nós pensarmos do lado de um agente malicioso, não é? Havendo muito mais dispositivos remoto e havendo muito mais pessoas em teletrabalho, também há mais alvos, não é? E por isso, se nós pensarmos pura e simplesmente, agora pensando do ponto de vista económico de um atacante, não é? Há um maior retorno para estes ataques informáticos, e por isso eu acho que seria inevitável eles aumentarem, e claro que a pandemia veio acelerar porque pronto, nós ficámos todos deslocalizados, não é? De facto, enfim, falamos sempre aqui de ataques informáticos, de ciberataques, mas é importante também percebermos que podemos estar a falar de realidades e situações muito diferentes, não é? Ou seja, expressões como phishing ou ransomware ou malware começam a entrar também no nosso dia-a-dia pelas notícias, mas o que é que, e de uma forma breve, o que é que significam estes diferentes conceitos e tipos de ataques que podem aqui existir? Bom, de facto são diferentes. O malware é um nome genérico para um programa malicioso, ok? De facto, o ransomware é o programa malicioso que mais visibilidade tem, e o ransomware consiste, por exemplo, uma vítima receber um mail, clicar no attachment e isso lançar um programa que o que faz é cifra os dados que estão no disco da vítima. E por isso, basicamente, o que a vítima fica é com um disco com todos os seus dados cifrados. Exato, por isso o nome ransomware vem de mesmo resgate em inglês. De resgate, exato, e pronto. E pronto, e é esse o objetivo. O objetivo desses agentes é que as vítimas paguem um resgate de forma a conseguirem ter a chave de decifra e assim obter os seus dados. A proteção contra o ransomware, simplificando um pouco, é relativamente fácil, no sentido em que, se eu fizer backups regulares do meu sistema, não é? Mesmo que eu seja vítima de um ransomware, eu consigo repor os dados. Por exemplo, se eu fizer backups diários noturnos, não é? Se eu for atacado numa manhã, eu consigo repor os dados que eu tinha na noite anterior. Claro que se estivermos a falar de uma organização com milhares de pessoas, esta tarefa fica mais complicada, não é? Mas pronto, mas conseguimos ter essa defesa, e pronto, mas tem o inconveniente de poder propagar facilmente dentro da organização, e por isso há aqui alguns fatores que têm sido em conta, mas tem uma proteção relativamente fácil de implementar. Claro que depois, quando são alvo do ataque, possivelmente passa a ser difícil repor os sistemas pela dimensão das organizações. O phishing é um ataque diferente. O phishing é aquele ataque que nós recebemos normalmente a dizer: olha, a sua conta do seu banco vai ser bloqueada se não clicar aqui e for lá introduzir os seus dados pessoais. Tipicamente o objetivo, isso é feito de forma massiva, ou seja, um atacante tem uma lista de mails para a qual envia uma mensagem genérica, standard, a dizer: banco X, a sua conta vai ser fechada, e esse mail é distribuído por milhões de e-mails de vítimas, e claro que desses milhões alguns têm conta no banco, outros não têm, não é? Os que não têm não lhes vai acontecer nada. Os que têm e não clicam também não lhes acontece nada, mas continuamos a ter uma percentagem significativa de pessoas que de facto acreditam no mail, e já agora normalmente quando se clica no link vai-se para uma página que é muito semelhante à página do banco em causa. Okay? Só que, por exemplo, em vez de termos banco escrito com N, está banco escrito com a letra M, ou seja, há um site muito parecido, há um link muito parecido ao que eu deveria aceder, de modo a que a vítima não perceba que está no site errado. E o objetivo aí é normalmente roubar credenciais de acesso para serem depois utilizadas no site legítimo. Por isso o phishing, o nome de phishing é literalmente tentar pescar o máximo de vítimas possíveis através desse método, e por isso é massivo. A percentagem de sucesso é relativamente baixa, mas como é lançado em grande escala, acaba por ser um número relevante, ok? E se nós pensarmos, nós recebemos quase todos os dias mails a dizer clica aqui, não é? Ou vai receber um prémio, exato, ou qualquer coisa desse género, não é? E pronto, o phishing é conseguirem ludibriar-me de que eu estou a aceder a um site legítimo, quando na verdade é uma
cópia do site legítimo. Já regressamos à conversa com Pedro Adão, especialista em cibersegurança, professor associado no Departamento de Engenharia Informática do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa. Na segunda parte vamos perceber também se empresas e governos já estão a levar suficientemente a sério estas ameaças ou se seria preciso investir mais nesta área. Esta é a história de Vera Lagoa, a mulher mais temida pelos poderosos de todos os regimes. Afrontou Salazar, desafiou os militares de Abril e ridicularizou os que se achavam donos do país. Ela apoiou os presos políticos de uma forma incansável, o que era intolerável para a PIDE. Episódio 2. A mãe de família que esconde comunistas em casa. A Grande Provocadora. É uma série para ouvir em 5 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, José Mata, com banda sonora original de Molinex. Os assinantes do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios desta série. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos de regresso à conversa com Pedro Adão. Pedro, os ciberataques são também cada vez mais explorados por organizações criminosas e mesmo governos. Enfim, há guerras a decorrer permanentemente no mundo virtual, das quais muitas vezes nem nos apercebemos. É assim, há pouca informação disponível publicamente sobre isso, mas, por exemplo, há um bem documentado durante a guerra entre a Rússia e a Geórgia em 2008, a invasão terrestre está documentado que foi precedida de ataques, de ciberataques. Claro que as partes negam que tivessem envolvido nessa ciberguerra, mas está documentado e é conhecido que isso aconteceu, por isso eu acredito que sim, embora alguma dessa informação é pública, mas não há assim uma grande literatura sobre o assunto, dada o tema em causa, não é? Mas na sua opinião, aqui, enfim, governos e empresas já estão a levar esta questão das ciberameaças mais a sério ou ainda seria preciso mais investimento nesta área? Eu acho que o investimento em cibersegurança nunca é suficiente, em particular na área dos recursos humanos. Acho que nós continuamos a ter poucos recursos humanos, não é um problema português, é um problema mundial, e por isso é sempre investimento, em particular em recursos humanos, é sempre importante. Em relação à questão, eu acho que sim, acho que os governos e as organizações levam isto a sério. Ao nível europeu existem redes de cooperação entre Estados e mesmo se pensarmos a nível de organizações existe, por exemplo, a nível nacional, e a maior parte dos países tem aquilo que se chama uma rede nacional de CSIRTs. CSIRT é o acrónimo de Computer Security Incident Response Team, ou seja, é uma equipa de resposta a incidentes de segurança de computadores. E basicamente o que essas organizações fazem é partilham informação entre elas, porque na verdade o objetivo é todos protegermos. Eu gosto sempre de comparar a cibersegurança ao meio ambiente. Okay? A cibersegurança é um ecossistema e todos temos de contribuir um pouco para que ele seja mais seguro. Não vale a pena se for só um a remar num sentido, não é? Temos todos de fazer o nosso trabalho para que ele evolua e que seja melhor. E por isso as organizações acho que percebem isso, e estas redes partilham eventos, até em primeira mão entre eles, não é? Por exemplo, eu estou a ser alvo deste incidente de segurança, vejam lá que isto pode acontecer, e felizmente existem estas redes em todos os países europeus e isso permite que haja uma maior agilidade na resposta. Por isso eu acho que estamos a levar a sério. Claro que há muito trabalho ainda a percorrer, todos os países estão a fazer o seu caminho, nós estamos a fazer o nosso, não estamos melhor nem pior que os outros, estamos a fazer o nosso. Falando não apenas então na perspectiva de empresas ou de governos, mas do ponto de vista de cada um de nós, enquanto utilizadores da internet, várias tecnologias, o que é que nós, enfim, aqui podemos fazer ou devemos fazer para prevenirmos ou no mínimo estarmos mais protegidos contra ciberameaças? Bom, nós se calhar podemos começar a fazer o paralelo entre o mundo virtual e o mundo não virtual. Por exemplo, se nós pensarmos, se formos na rua e vermos um caminho, ou assim, uma rua mais escura, nós possivelmente não nos aventuramos por essa rua, não é? Por isso, se me enviarem um link para um site que eu desconheço,
Porquê é que eu vou clicar, não é? Se calhar o site não é assim tão seguro, não é? Se alguém me entregar um pacote na rua a dizer, olha, podes levar esta encomenda de A para B, eu se calhar não confio naquela encomenda, não é? Por isso, porque é que eu hei de confiar num mail, num fecheiro que eu recebo num mail e que vou clicar para fazer download, não é? Ou se um estranho me abordar na rua a dizer, olha, tens uma multa para pagar e tens de pagar agora, ou tens X horas para pagar. Eu se calhar vou desconfiar, não é? Porque é que eu, quando recebo esse e-mail no mundo digital, porque é que eu vou clicar a ver de facto o que é que está a acontecer, não é? Se calhar, se nós começarmos a tentar fazer a analogia, se isto fosse no mundo não digital, qual seria a ação equiparada e será que eu a realizaria? Pronto, eu acho que se fizermos isso, começamos a ter melhores comportamentos. Não ir a sites desconhecidos, não clicar em attachments que não sabemos a proveniência, etc. Esse tipo de comportamentos vai nos ajudar a estar mais protegidos contra ciberameaças. E como é que está esta área da formação em cibersegurança em Portugal? Enfim, há oferta para quem queira procurar esta área e, por outro lado, conseguimos também reter os nossos melhores talentos, não? Bom, a área de formação em cibersegurança em Portugal, eu acho que tem ofertas tanto a nível académico, há vários mestrados, várias pós-graduações, mas também tem várias iniciativas não académicas. Por isso eu acho que nós temos uma boa capacidade de formação, temos bons talentos. Quando me fala na questão de reter talentos, eu falei há pouco que, na minha opinião, a cibersegurança é como se fosse o ambiente, não é? Por isso tem de ser um ecossistema. Por isso, quando eu vejo bons talentos portugueses que estão a fazer bom trabalho para organizações portuguesas ou não, mas que desenvolvem software que pode ser usado por todos, é óbvio que eu se calhar preferia que eles estivessem permanentemente a trabalhar para organizações portuguesas, mas na verdade também não estamos a perder se eles estiverem a trabalhar para uma grande organização que esteja a melhorar o ecossistema de todos. Por isso é óbvio que, como eu disse, há uma grande falta de recursos leva a salários mais elevados e no nosso país não conseguimos muitas vezes competir com esses salários tão elevados que são oferecidos vindo de organizações, de empresas estrangeiras. Curiosamente, muitos ex-alunos meus que trabalham também para organizações estrangeiras continuam fisicamente em Portugal, ou seja, apesar de trabalharem para organizações estrangeiras, isto também é um mercado que lhes permite trabalhar a partir de casa. Por isso eu acho que temos bons talentos, podemos tentar fazer um pouco mais de esforço para os reter, mas eu acho que todos os talentos que eu conheço que não estão em Portugal estão a contribuir para a melhoria do ecossistema. Obrigado, Pedro Adão. Obrigado pelo convite. Pedro Adão é especialista em cibersegurança, professor associado no Departamento de Engenharia Informática do Instituto Superior Técnico. Esta foi a história do dia. Neste episódio usamos ainda um som da SIC Notícias. A sonoplastia é do Pedro Oliveira. A música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.